Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui de volta com o nosso estudo básico de teologia. A matéria de hoje é pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Hoje vamos aprender tudo sobre o Espírito Santo. E preciso, irmãos, falar que é algo que está sendo esquecido nos dias de hoje. As pessoas não estão lembrando mais, porque muitos pensam que é um vento, uma força. E hoje vamos saber tudo, mas tudo, sobre o Espírito Santo de Deus. Para começar, hoje vamos ver aqui a existência do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo, os nomes do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e o fruto do Espírito e as obras do Espírito Santo. Isso e muito mais vamos aprender nessa matéria de teologia. Essa matéria, irmão, essa aula de hoje está maravilhosa. É uma aula que vai nos edificar, vai nos ensinar. E você que está estudando comigo, pode notar aí as referências. Não vai dar para a gente falar tudo, mas você vai anotando aí as referências, porque são coisas importantes que vai cair na nossa prova. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa? A existência do Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Encontramos lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Encontramos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Etimologia da palavra pneumatologia. O termo pneumatologia vem de duas palavras gregas. Pneuma, que significa espírito, e logia, que significa estudo ou tratado. Portanto, a palavra pneumatologia significa estudo ou tratado do Espírito Santo. Esse termo, irmão, pneu, espírito, ocorre por 220 vezes no Novo Testamento. Também aqui a gente vai ver paracletologia. Esse termo paracletologia vem do grego e significa aquele que vem para socorrer, ajudar e assistir. Alguns usam esse termo paracletologia para designar o estudo sobre o Espírito Santo. Mas o correto mesmo é o termo pneumatologia. Veja só, aqui a gente já está vendo de onde vem esse nome, né? A sua existência. Aqui a gente vê a existência do Espírito Santo é algo incontestável, pois ele é uma pessoa de fato, de personalidade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele aparece pela primeira vez nas Escrituras Sagradas, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E também aparece nas primeiras páginas do Novo Testamento. Mateus capítulo 1, versículo 20, Lucas capítulo 1, versículo 35. Aqui a gente vai ver onde o Espírito Santo aparece. Logo quando o anjo aparece para Maria, aí a gente vê logo em seguida aqui falando sobre o Espírito Santo. Então, irmãos, aqui o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Irmãos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Assim como Deus, Jesus, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Vamos aprender coisas maravilhosas nessa aula, irmãos. Você não pule, fique comigo até o fim, para você ver como vai ser edificante essa aula para a glória de Deus. A palavra Deus, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, Elohim, no hebraico, está no plural. Isto revela que há um só Deus, em três pessoas distintas. Deus é um só, irmão.
Precisamos entender que Deus, ele é um só. E logo aqui eu já vou falar, primeiro, que a gente não acredita, não acreditamos em um Deus unicista, né? Também não acreditamos em um Deus trinteísta, que crê em 3 Deus. Não existe 3 Deus, não. O nosso Deus, ele é um único Deus. Vamos aprender um pouquinho mais. Deus, ele é único. Mas aqui a gente vê que é um único Deus em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus em uma pessoa. Deus único em 3 pessoas distintas. Aqui a gente vê um só Deus em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito. Pronto. Então, se alguém perguntar ou falar, porque às vezes a gente vê assim, diz Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, não existe. É um Deus. Apenas um Deus temos, com 3 pessoas distintas. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo está presente em 5 pontos principais, irmãos. Aqui a gente precisa entender. O Espírito Santo, ele é criador, assim como Deus e assim como Jesus. O Espírito Santo, ele é criador e não uma criatura. Vamos ver 5 pontos principais. Primeiro, o Espírito Santo na criação do universo. Veja aqui a referência. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Aqui a gente já vai ver o Espírito Santo de Deus presente aqui. Segundo ponto, na criação do homem, o Espírito cria. O Espírito de Deus, ele cria. Na criação do homem, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aqui a gente vê façamos. Façamos. Então, Pai, Filho e Espírito. Na verdade, aqui, nesse início, vou passar uma informação importante. No céu, aqui, na criação, quando foi feito o homem, era assim: Elohim, a palavra e o Espírito. Então, eles dizem: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Terceiro ponto, no juízo sobre o pecado. Então disse o Senhor Deus: eis que o meu espírito, eis que o homem é como um de nós. Mais uma vez aqui a gente vê: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Mais uma vez a gente vê aqui Deus falando, né, como um de nós. Então Deus não está dizendo aqui como um de nós, incluindo os anjos. Não, porque a palavra foi façamos. Então façamos o homem. Aí aqui ele diz de novo: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Ali a gente vê a manifestação da Trindade, né? Que é Elohim, a palavra e o Espírito. Quarto ponto da criação, onde a gente pode ver também o Espírito de Deus. No julgamento sobre o dilúvio. Isso mesmo. Lembra o que aconteceu lá no dilúvio? Então disse o Senhor: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13, irmãos. Pode ir notando aí para depois estudar essa referência. Então aqui a gente vê mais uma vez: então disse o Senhor: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Antigo Testamento, irmãos, o homem não tinha o Espírito Santo de Deus para sempre. Ele vinha sobre a vida do ser humano. A gente vê que ele veio e ficou lá no Novo Testamento, mas no Antigo era só por porção. Ele só vinha e depois se retirava. Então, tem aqui o ponto 5,
né? O 5 diz assim, sobre a construção da Torre de Babel. Veja só, aqui a gente vai ver outra manifestação do Espírito Santo de Deus lá na Torre de Babel. Todo mundo conhece a história da Torre de Babel, né? Ali era feito um trabalho onde eles diziam que era para ficar todo mundo ali naquele local. Dizia que ia fazer um lugar onde chegasse até o topo do céu. Aquilo entristeceu o coração de Deus. E ali Deus falou assim, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Veja só, desçamos e confundamos. Mais uma vez, aqui a gente vê a manifestação da Trindade e o Espírito Santo de Deus também. Gênesis capítulo 1, versículo 7. Aqui a gente vê mais de uma pessoa. Quem desceu? Elohim, a palavra e o Espírito. Vê, irmão, no Antigo Testamento, a gente vê assim, a manifestação dos três. Elohim, a palavra e o Espírito. Agora vamos ver, irmão, já vendo aqui o Espírito Santo de Deus na criação. A gente acabou de ver o Espírito Santo de Deus presente em 5 pontos principais. Na criação do universo, na criação do homem, no juízo sobre o pecado, no julgamento sobre o dilúvio e sobre a construção da Torre de Babel. E agora vamos ver a personalidade do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Mas quando vier o Espírito de verdade, veja aqui, irmãos, a gente está vendo a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, não é uma força. Muitos desprezam porque acham que é uma força, mas é uma pessoa, ele se entristece. Vamos ver tudo isso nessa aula, irmãos. Personalidade, qualidade de ser pessoal. Assim como o Pai e o Filho são seres pessoais, o Espírito Santo também é um ser pessoal, dotado de personalidade, e por ser espírito, sua personalidade tem sido negado por muitos heréticos. Muitos heréticos têm negado isso. Mas esquecem que Deus é espírito, na qual também possui personalidade. João capítulo 4, versículo 24. A gente vê que Deus também é espírito. Aleluia. Agora aqui a gente vai ver, irmãos, provando a personalidade do Espírito. Aqui a gente vai ver, Jesus fez menção da sua personalidade, lá em João capítulo 14, versículo 26. Ele é a terceira pessoa da Santa Trindade, Mateus capítulo 28, pode ir notando aí, irmãos, Mateus capítulo 28, versículo 19. Ele participou da criação da terra, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ele fala nas igrejas de Deus, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Jesus por 3 vezes referiu-se ao Espírito Santo como o Espírito de verdade, João 14, 17. Veja, aqui a gente está vendo, irmão, a personalidade, qualidade do ser pessoal e estamos provando a personalidade do Espírito Santo. Agora vamos ver a característica do Espírito Santo. Característica pessoal do Espírito Santo. Ele é inteligente, inteligência, vontade, sentimento, amor e bondade. Onde a gente encontra isso? Primeiro, inteligência. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Vontade, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Sentimento, Efésios, capítulo 4, versículo 30. Amor, Romanos, capítulo 15, versículo 30. Bondade, Neemias, capítulo 9, versículo 20. Agora vamos ver atos pessoais atribuídos ao Espírito Santo como pessoa. Irmãos, tem coisa boa nessa aula.
você vai ver. Vamos falar dos 7 espíritos, que está lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. Você aqui vai entender por que 7 espíritos. Se a Bíblia diz que o espírito só é um, tudo isso você vai entender. Aqui a gente vai ver atos pessoais atribuídos ao Espírito Santo como pessoa. Fala, primeiramente ele fala, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Movimenta-se, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Intercede, Romanos capítulo 8, versículo 26. Ensina, João capítulo 14, versículo 26. Guia, Romanos capítulo 8, versículo 14. E administra, Atos capítulo 13, versículo 2. Aqui, irmãos, a gente vê que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Podemos entristecê-lo. Se não tiver cuidado, entristecemos o Espírito Santo de Deus. E ele não está na nossa vida agora somente por porção. Ele veio para fazer morada em nossa vida. Por isso devemos ter todo cuidado para não entristecer. Está vendo esse corpo seu? Está vendo você aí que recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Você agora é templo e morada. E ele habita dentro de você. Que tenhamos cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Ele está convosco 24 horas. Foi Jesus que disse, eu vou, mas enviarei outro Consolador para estar com vocês todos os dias. Foi o próprio Jesus que disse. Então, o Espírito Santo de Deus é aquele que você pode fazer qualquer coisa para qualquer outro ser humano. As pessoas podem não ver, mas o Espírito Santo de Deus está aí do seu lado. Ele vê, ele intercede, ele clama, ele chora com gemido inexprimível. O Espírito Santo de Deus está 24 horas com você, irmãos. Essa aula é uma aula maravilhosa. Falar sobre o Espírito Santo de Deus. Aqui a gente vai ver 2 atitudes humanas contra o Espírito Santo de Deus. Tenhamos cuidado, irmãos. Mentir ao Espírito Santo. A gente viu lá em Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4. Né? A gente vê que não se pode, quando Safira mente, não se pode mentir contra o Espírito Santo. Outra atitude humana, blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Irmãos, gostaria que vocês marquem isso aí, porque é muito importante e é muito enriquecedor para a nossa vida. O Espírito Santo é representado Deus. Aqui a gente vai ver agora os pronomes pessoais que provam a sua personalidade. Irmãos, aqui a gente está na Bíblia, provando a existência do Espírito Santo. Eu, está lá em Atos capítulo 10, versículo 19 ao 20. Ele, João 16, 8. Aquele, João 14, 26. Esse, João 14, 26. Outro, João 14, 16. Veja aqui a gente vê, aqui estamos vendo os pronomes pessoais que provam a sua personalidade. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Atributos de personalidade. Há pelo menos 3 atributos que revelam a personalidade do Espírito Santo, que são o Espírito Santo. Atributos, né? Intelecto, vontade e sentimento. O intelecto. Através do intelecto, ele fala, pensa, raciocina. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 27. Vontade. Através da vontade, ele age como quer. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Sentimento. Através do sentimento, ele consola, geme, chora e intercede. Romanos capítulo 8, versículo 26. Irmãos, você sabia que quando você não tem força para orar, quando você não tem força para clamar, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, está ao seu lado, com você, dentro de você, gemendo, chorando e intercedendo com gemido ao Pai por você. Irmãos, como podemos entristecer o nosso ajudador? Como podemos entristecer esse nosso
ajudador. Essa aula tá tremenda, irmãos. Tem muita coisa boa. A divindade do Espírito Santo. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo disse para Maria que descerá sobre ela o Espírito Santo. Sabemos que o nascimento de Jesus foi uma obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo possui atributos divinos. O Espírito Santo é eterno. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 14. O Espírito Santo é onipresente. Ele está em todos os lugares. Para onde me irei do teu Espírito Santo? Ou para onde fugirei da tua face? Salmos 139, o verso 7. O Espírito Santo é onisciente, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O Espírito Santo é onipotente. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele é onipotente, é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Agora vamos ver as características divinas. O Espírito Santo é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Ele é criador. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E regenerador. Ele é quem regenera, irmão. Veja só o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo existe de fato e tem personalidade em si mesmo. Ele é criador e não criado. Ele é o causador e não causado. Ele é autoexistente e não aloexistente. Ele tem vida em si mesmo, pois ele é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4. Sua divindade. O Espírito Santo é divino, porque faz parte da terceira pessoa da Trindade. O Pai é Deus. Mateus capítulo 6, versículo 8. Preste atenção que não são três deuses, irmãos. O Pai é Deus, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 8. O Filho é Deus, que está lá 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. O Espírito Santo é Deus, está lá em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Então aqui a gente vê a sua divindade, né? A gente já pode ver que Deus ele é um só, né? E aqui a gente vê Deus, uma pessoa só. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Agora vamos ver obras como divino ele operou. Atuou na criação do céu e da terra, a gente já viu isso, estamos revisando. Atuou na criação do homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Atuou na inspiração da Bíblia Sagrada, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Atuou na operação da encarnação do verbo, Lucas capítulo 1, versículo 35. E aqui eu já vou dizer algo interessante, irmãos. Não existe reencarnação. Aqui a gente crê em encarnação. O verbo se fez carne. Encarnação e não reencarnação. A gente vê isso lá em Lucas capítulo 1, o versículo 35. Agora, foi o Espírito Santo quem deu vida à criação. Foi o Espírito Santo quem levantou Cristo dentre os mortos.
está lá em Romanos capítulo 8, versículo 11. Foi o Espírito Santo quem transformou o homem em nova criatura. Veja, o Espírito Santo, a gente vê lá em João capítulo 3, do versículo 3 ao 8. O Espírito Santo, ele faz uma obra maravilhosa em nossas vidas. Agora vamos ver aqui seu nome. Revela a sua natureza divina. O nome do Espírito Santo. O Espírito Santo. Primeiro a gente vê a expressão, né? Só ocorre 3 vezes no Antigo Testamento. Está lá em Salmos, a primeira vez, capítulo 51, verso 11. Isaías, capítulo 63, verso 10. E Isaías, capítulo 63, verso 11. Já no Novo Testamento, o nome Espírito Santo aparece 84 vezes. O termo Espírito Santo indica divindade. Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4. Os seres angelicais no céu, os serafins, reconhecem a sua santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando glorificam, dizendo, os serafins estavam acima dele, e clamavam uns para o outro, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Está lá em Isaías capítulo 6, versículo 2 ao 3. Este texto, em foco acima citado, por 3 vezes referindo-se à Trindade. Santo, o Pai, Santo. Agora vamos ver os atributos do Espírito Santo. Os 3 maiores atributos do Espírito Santo. Onisciente, onipresente e onipotente, que a gente já viu tudo isso. É o poder de conhecer todas as coisas. No mesmo Santo, o Filho, Santo, o Espírito Santo. Então aqui vamos ver agora os atributos do Espírito Santo. Os 3 atributos do Espírito Santo. Primeiro a gente viu onisciência, é o poder de conhecer todas as coisas ao mesmo tempo. Segundo a gente vê onipresença, é o poder de estar em todos os lugares no mesmo tempo. Terceiro a gente vê onipotência, que é o ser todo-poderoso, mas é um só, em um mesmo Espírito operando essas coisas. Então, aqui aprendemos sobre o Espírito Santo. Vamos ver os 3 atributos que a gente acabou de ver do Espírito Santo. Onisciência, está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Criador, Gênesis 1, 2 e Salmo 102. Onipotência, Zacarias, capítulo 4, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Eterno, Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Onipresença, Salmo 139, versos 7 e 8. Soberano, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. E a palavra do Espírito Santo no Antigo Testamento, que se cumpriu no Novo Testamento. Vamos ver agora. No Antigo Testamento. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Êxodo capítulo 16, versículo 7. Se cumpriu onde? No Novo Testamento. A referência é Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 9. Fala assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, e não endurecer os vossos corações, como na provação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Antigo Testamento. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes de verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fechar-lhe os olhos. Não venham eles a ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e entender com o seu coração, e converter-se a ser sarado. Isaías capítulo 6, versículo 9 ao 10. No Novo Testamento isso se cumpriu. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo:
vai a este povo e dize: de ouvido ouvires, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Atos capítulo 28, versículo 25 e 26. Irmãos, aqui a gente pode ver sobre o Espírito Santo. Para concluir e fechar, vamos ver aqui os nomes do Espírito Santo, que são muitos. Aqui a gente vê, se você não conseguiu o livro, irmãos, vamos comprar o livro para você poder conhecer mais. Tudo isso que estou falando está no livro, né? Seus nomes na Bíblia são muitos, né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Deus vivo, Espírito do Senhor Deus, Espírito do Senhor, Espírito do Pai, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus Cristo, Espírito de Jesus, Espírito de seu Filho, Espírito de súplica. Tudo isso a gente vê agora. O que eu quero deixar claro é que aqui a gente vai ver, e quando a gente lê, irmãos, acha que é um monte de Espírito. Na verdade é um só Espírito. E aqui a gente vai ver nomes do Espírito Santo no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, revela inteiramente que o Espírito Santo está ligado à Santa Trindade, tanto o Pai como o Filho. Isaías, capítulo 61, versículo 1. E Atos, capítulo 8, versículo 39. Segundo, o Espírito de sabedoria revela o conhecimento ou ciência do Espírito Santo nas coisas ocultas. O Espírito de inteligência mostra o poder intelectual do Espírito Santo de saber ensinar a agir com inteligência. O Espírito de conselho, aqui a gente está vendo os 7 Espíritos. O Espírito de conselho, o conselho do Espírito Santo ultrapassa todos os conselhos dos seres humanos, pois seu conselho é conselho de Deus. O Espírito de fortaleza revela seu total poder, de sua onipotência. Ele é um ser todo poderoso. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito do conhecimento revela também o seu total poder de onisciência. Ele sabe todas as coisas. O Espírito de temor. A palavra temor tem 2 significados. No presente texto em foco, nos fala de um tipo de temor, de reta justiça de Deus. O princípio da sabedoria e o temor, que a gente vê lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Irmãos, Isaías capítulo 11, a gente vai ver a manifestação de 7 Espíritos. Mas aqui tem algo muito importante que eu vou deixar claro para você que está estudando teologia comigo. Primeiro, 7 é o nome da perfeição. Não existe 7 Espíritos. E eu vou explicar de uma forma clara. Um homem ou uma mulher, ele pode ter vários cursos, várias funções. Pode ser pedreiro, pode ser eletricista, pode ser escritor, pode ser professor, pode ser várias coisas de uma forma só, de uma vez só. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é um só. Número 7, Isaías capítulo 11, versículo 2, fala dos 7 Espíritos, é dizendo a perfeição de um Espírito, com esses 7 pontos que acabamos de ver. Então, mais uma vez eu reforço, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem vontade, né? Ele guia, ele fala, ele intercede, ele geme, ele ajuda, ele é o nosso ajudador. Então, quando você lê lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2, não é 7 Espíritos. Você vai ver um Espírito em sua total perfeição. O Espírito em sua total perfeição. Assim como a gente fala, irmãos, que o casal é um só, mas formado de 2 pessoas. Assim, a gente pode usar nos 7 Espíritos. Esses 7 pontos apenas em um só Espírito, que é o Espírito de Deus, né? A gente vê que o Espírito Santo de Deus, como ele tem essa função de nos ajudar, nos aconselhar, ninguém vê, né? Mas ele está dentro de nós e por muitos desprezado. Mas que venhamos lembrar, essa aula serve para isso, para nos ajudar, né? Lembrar que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de mim e de você.
Ele é o nosso ajudador, ele é uma pessoa da Trindade. Ele está dentro de mim e dentro de você. E para encerrar essa aula, já agradecendo para você que ficou até o final, a gente vai ver aqui em João capítulo 16, versículo 3. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Que Deus abençoe e você seja ricamente abençoada com essa aula. Para a glória de Deus.